Júlio Brandt, quer conhecer o projeto Somamos? A porta está aberta para o senhor. Vem aqui ver com seus próprios olhos. Desembargador Werson Rego, quer conhecer o projeto Somamos? Está convidadíssimo a vir aqui conhecer com seus próprios olhos. Todos estão convidados. Senhor Jorge Salgado, estive no seu escritório, fui lá no Leblon, com o maior carinho do mundo, lhe convidei para vir conhecer mais detalhes, o senhor ainda não quis vir. Pode vir. Senhor Adriano Mendes, lhe escrevi diversas vezes no WhatsApp. O senhor marcou um jantar com o senhor Carlos Fonseca e desmarcou 2 vezes, sem contar a falta de educação que isso é para uma pessoa ocupada como eu, como é o senhor também. O senhor não quis conhecer o projeto Somamos. Como o senhor também não quis, senhor Vitor Roma, e que fica autorizando pessoas do seu grupo político, formado por outros 6 grupos políticos que estão no Vasco há uma novela de séculos, a dizer, inclusive, que o símbolo do Somamos era um símbolo nazista, sendo que eu sou descendente de judeu. Então, deixem de ser escrotos. Venham conhecer o projeto. Parem de torcer para grupinho político, grupelhos políticos que vocês são. Estão destruindo o Vasco. Vocês destroem o Vasco. E eu estou tentando construir, fazer diferente do que vocês fizeram esses 20 anos, que levaram o Vasco a esta merda que o Vasco está. Porque o Vasco está na merda por causa de vocês. E eu estou convidando cada um de vocês a vir aqui conhecer o projeto e saber se esse projeto dá solução para o Vasco ou não dá. Porque um Francisco Lopes, que foi diretor financeiro do Manchester City e do Barcelona, como diversas outras pessoas, estão entendendo que isso aqui dá jeito não é só no Vasco, não. É no futebol brasileiro, que lá fora ainda é visto como corrupto e desorganizado. E os senhores ficam aí se escondendo atrás de um monte de garoto no Twitter, e um monte de robozinho, e um monte de notícia fake para plantar mentiras sobre quem está tendo culhão de botar a mão no bolso e pagar quase 3 milhões de reais para construir projetos para botar o Vasco no lugar onde o vascaíno quer que o Vasco esteja. Que não é esse lugar que vocês estão colocando o Vasco. Nesse lugar de merda, que a mentalidade de merda de vocês está colocando o Vasco. Nós queremos botar o Vasco onde o Vasco merece, que é no topo, pensando alto, com uma mentalidade vencedora, com uma mentalidade que faça as coisas acontecerem. Se vocês não souberam como fazer, dá licença. Deixa eu sentar ali e vocês vão ver se vai acontecer ou não vai. E se também não acontecer, meus amigos, fica com vocês do jeito que está. E eu vou voltar aqui para o meu trabalho, para minhas empresas, e vai ficar tudo do jeito que está. E tudo certo. Para mim não muda nada. Agora, eu estou fazendo isso pelos meus filhos, pelas crianças vascaínas, por todos aqueles que acreditam ainda num Vasco melhor, que sabem a verdade, que o Vasco é grande, que o Vasco se apequena por causa dessa mentalidade pequena de vocês, de ficar falando mal de outro vascaíno. Em vez de brigar com o Flamengo, ficam brigando entre vocês. Há anos e anos. Para saber o quê? Quem tem o peru maior? É isso que vocês estão brigando? Para saber quem tem o pau maior? Só que do jeito que está, o Vasco está indo para a merda. Está indo para o buraco. É onde o Vasco está indo. Enquanto vocês brigam e ficam falando mal um do outro. Ficam sabotando. Aparece uma notícia boa, não, mas o cara é isso. Aparece alguém traz uma coisa, o outro já vai lá sabotar. Eu pretendo colaborar para construir um Vasco dos sonhos que dispute títulos, porque não dá mais para o Vasco, com tudo que o Vasco tem de forças, com tudo que o Vasco tem de glórias, com tudo que o Vasco tem de história, o Vasco ser achincalhado pelo rival, como está sendo, enquanto vocês ficam brigando nos porões do clube. Brigando por migalhas, como um bando de pombos. Brigando por um punhado de milhos numa praça pública. E se Deus quiser, o vascaíno de verdade, que sabe que eu estou falando a verdade, está entendendo isso. E na hora que entrar lá, naquela urna, que agora estão querendo sabotar e fazer online, para poder manipular a eleição, como sempre foi manipulada a eleição do Vasco,
que vocês sabem a verdade que está tendo, vão entrar lá naquela urna e vão depositar o seu voto em um projeto para o Vasco. Projeto. Vocês não vão votar em grupo político. Deixa só eles votarem neles. Só eles que pertencem a grupo político votarem nele mesmos. Nós queremos que todos os vascaínos entendam que nós temos uma opção a fazer: votar num projeto ou votar num grupo político. Escolha um projeto para o bem do Vasco. É só isso que eu quero que cada vascaíno leve essa reflexão, para que façam a escolha por um projeto. 42 grupos políticos para um colégio eleitoral de 3.500, 4.000 pessoas no máximo, que é o que vota. É mais grupo político que o Brasil tem de partido político, sendo que o Brasil tem um colégio eleitoral de dezenas de milhões de pessoas. É brincadeira a gente continuar com esse Vasco e as pessoas ainda baterem palma e achar que está bonito do jeito que está. Aonde que a gente vai chegar dessa maneira? Disputar sempre a segunda página da tabela? Ser recusado por treinadores de alto nível? Jogadores medianos apenas que vão aceitar jogar no nosso clube? É esse o Vasco que vocês querem? Então nós temos que instalar a paz no clube. A paz começa com alguém tendo o culhão de abrir a porta para todos. Culhão de abrir a porta. Ser macho para abrir a porta para todos. Não me interessa o que aconteceu no passado. Me interessa construir um Vasco glorioso a partir de agora. Que quem errou, que tem errado, pertence ao passado. A partir de agora em diante, construir um Vasco com todos, com oportunidade para todos. Porque se somos o clube que luta contra a discriminação, não podemos ter discriminação entre vascaínos. Entre um e outro vascaíno. Deixem de ser babacas. Sejam machos. Pensem no Vasco. Parem de pensar em grupelho. Pensem no Vasco. Parem de pensar em poder. Pensem no Vasco. Vasco! Nós somos Vasco! Nós não somos grupo A, B, C, fulano de tal. Somos Vasco. Nós gritamos na arquibancada, Vasco! Nós não gritamos o nome de grupo político nenhum, não. Desculpa, Sandro, mas realmente estava na hora de dar um recado para esse bando de babaca.